Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós, sacerdotes, nos revestimos de vermelho para comemorar o martírio de Santa Maria Gorete. Hoje ela entra no céu, gloriosa, defendendo os valores cristãos, mostrando para a sociedade de hoje que a pureza é importante, cultivar a virgindade até o casamento é importante levar uma vida santa. Como muitos já conhecem, Santa Maria Gorete foi martirizada por um rapaz que queria ter um relacionamento com ela, e ela, já se consagrando a Deus, já se entregando ao Senhor e querendo viver a pureza, querendo viver a castidade, ela não permitiu. E o rapaz pegou um punhal num ato de raiva, porque ela não queria, e ela gritava: Alexandre, não faça isso, porque você vai para o inferno. E Alexandre enfiou o punhal nela, ela caiu no chão, depois ela, ali, através dos gritos, as pessoas vieram, o Alexandre foi preso. No momento em que o sacerdote foi chamado para dar os últimos sacramentos para ela, ele perguntou se ela perdoaria o Alexandre, e ela disse: não só o perdoo, como quero ele no céu comigo. No decorrer do tempo, depois Alexandre se arrependeu dos pecados dele, foi preso. Ou melhor, ele foi preso, não tinha ainda se arrependido. Depois, com o tempo, um bispo foi lá, ele se arrependeu, porque o bispo contou o processo de canonização de Maria Gorete. Ele se arrepende. Depois que ele é solto, ele leva uma vida de penitência e assim morre, realizando o desejo de Maria Gorete dele estar no céu junto com ela. No mundo de impureza, no mundo de depravação, no mundo de sexualidade realizada assim de qualquer jeito, no mundo do DIU, no mundo dos abortos, essa jovem aparece para mostrar que devemos viver a pureza e, se for preciso, morrer por ela,
morreremos. Santa Maria Gorete interceda pelos jovens de hoje, mas também pelos adultos, pelas crianças que já na infância já estão sendo introduzidas nessas questões de sexualidade, de ideologia de gênero e tudo mais. Que Santa Maria Gorete, no céu, diante de nosso Senhor, interceda para que sejamos puros e santos. Estamos no Evangelho de São João, ou melhor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do 14 a 17. Eu sei que estávamos aí há umas semanas atrás no capítulo 5, depois nós fomos para o capítulo 6, o 7, que é o Sermão da Montanha. Entramos no capítulo 8 e já estamos no 9, fazendo essa caminhada espiritual, aonde Jesus vai nos mostrando como é que nós devemos ser santos. Mais uma vez, entramos agora com os questionamentos das pessoas que estavam sempre ao redor de Jesus e que não entendiam determinados comportamentos de Jesus. Agora são os discípulos de João Batista que se aproximam de Jesus e perguntam por que razão nós e os fariseus praticamos os jejuns, mas os teus discípulos não. Por quê? Por que vocês não jejuam se todos nós somos convidados a jejuar? E Jesus dá essa resposta brilhante. Ele é o noivo. Ele é o Senhor. O Senhor está com eles. E por isso é motivo de muita alegria. Não é momento de jejuar, não é momento de tristeza, é momento de alegria. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, mas vai chegar um momento em que eles jejuarão. E realmente, nos momentos de sofrimentos de Jesus, por ali, a partir da quinta-feira, sexta-feira santa, aquela sexta-feira em que Jesus padeceu, sofreu por cada um de nós, o Senhor, os discípulos jejuaram. E a partir de então, Jesus volta para o céu e nós somos convidados a viver essa vida de penitência e a igreja nos recomenda que toda sexta-feira seja o dia em que nós, enquanto católicos, jejuamos. Toda sexta-feira. Só no momento de solenidade, quando cai uma solenidade, que nós não jejuamos. Fora esses dias, tempo de jejuar. E a religião antiga tinha uma maneira de jejuar, e agora Jesus vem nos mostrar o motivo do jejum. Devemos relembrar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos deparando com os sofrimentos de Jesus, e nós vendo que Jesus está ali sofrendo, ele está na cruz. E ele está na cruz justamente pedindo por nós, porque nós somos impenitentes, porque nós pecamos, porque nós cometemos o mal, porque nós damos as costas para Deus. Isso tudo, meus irmãos, por causa lá do pecado original. As consequências do pecado original causa em nós justamente isso. Nós não queremos viver a santidade como nós deveríamos viver. Isso eu estou dizendo de forma humana.
Mas quando nós nos deparamos e vemos que o pecado ele nos leva para a condenação eterna, nós não temos outras coisas a fazer senão olhar para Jesus e, por amor a Jesus, pedir perdão dos nossos pecados, pedir clemência e misericórdia. Primeiramente, ao olharmos Jesus padecendo na cruz, e nós católicos somos recomendados, a Igreja Católica recomenda que nós meditemos a paixão do Senhor. Porque a meditação da paixão do Senhor nos leva justamente a este sentimento, a esse reconhecimento de vermos aquele que foi crucificado, foi por minha causa. E eu, em vez de mudar de vida, continuo pecando, continuo praticando isso, continuo praticando aquilo. Então nós entramos nesse clima de diante de tanto amor de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, diante de tanto amor, nós continuamos nessas atitudes erradas. Aí nós clamamos e pedimos perdão ao Senhor, fazendo penitência, fazendo jejum. Toda sexta-feira. É interessante que Nossa Senhora em Medjugorje, e lembrando que esse ano eu e Vanúzia iremos com o grupo em peregrinação, iremos passar pela Itália, depois iremos para a Polônia e depois iremos para Medjugorje. E se você quiser ir, ainda há tempo, veja aí, se organize, porque o número já está aí terminando, mas ainda há oportunidade nessa peregrinação. E lá nós vemos com os nossos próprios olhos como Nossa Senhora conduziu aquela paróquia em Medjugorje, recomendando a paróquia ali a viver esse tempo em que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, de tantos problemas, de tanto pecado, de tanta ofensa. Ali nós vemos Nossa Senhora recomendando a penitência, o jejum, para que o mundo tenha paz, para que o mundo que está aí nessas ideias modernas, que não querem saber de Deus, que colocaram o ser humano, o homem, querendo se colocar no lugar de Deus, colocaram Deus de lado e eles agora se acham o suprassumo. Aí Nossa Senhora vem fazendo aquelas recomendações para que Deus seja colocado no seu devido lugar, porque do jeito que a humanidade está caminhando para a perdição. E ali em Medjugorje, Nossa Senhora ela faz as recomendações de fazer o jejum também na quarta-feira. Olha bem, se ela pede que também seja feito na quarta-feira, porque a situação está feia. A recomendação da igreja, da doutrina da igreja, é que nós façamos na sexta-feira. Nossa Senhora vem do céu, enviada por Deus para dizer jejum também na quarta-feira, e aí que ela vai pedindo as 5 pedrinhas para que nós possamos realizar o jejum, e aí inclui as penitências, a oração, e aí entra o rosário, a Eucaristia, a celebração da Santa Missa, e aí vem a adoração ao Santíssimo Sacramento, a confissão. Aí a confissão, aí cada um vai
vendo, né, como se deve fazer a confissão mensal, ou talvez de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, principalmente nas sextas-feiras ali, que lembram o Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos nesse mês que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje também é sábado, o primeiro sábado do mês, então o Imaculado Coração de Maria, fazendo também as práticas dos primeiros sábados. E aí, tudo isso se completa nesta vida de penitência. Não sei se eu esqueci algum, mas se eu esqueci algum, vocês pesquisem aí que você vai ver. Então, é o que Nossa Senhora recomenda. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja, tempos difíceis na sociedade civil, tempos difíceis nas escolas. O demônio está com toda a fúria dele, fazendo de tudo para destruir a igreja de Nosso Senhor. E quando eu digo destruir a igreja de Nosso Senhor, é destruir a cada um de nós. Aí nós vemos aí o culto a Satanás que está crescendo. Claro, não vai se tornar uma coisa tão grandiosa assim, mas nós vemos tantas pessoas se tornando satanistas, adorando a Satanás, pessoas saindo da Igreja Católica e hoje com um tal de questões culturais, e que diz que a Igreja Católica oprimiu as religiões passadas. Então nós vemos jovens largando a Igreja Católica e entrando nas igrejas, ou nas igrejas, não, nessas religiões de macumbaria, essas coisas de candomblé, essas coisas todas, enquanto os nossos irmãos deveriam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, porque a evangelização ela consiste em ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas essas religiões que estão aí, que foram criadas pelos homens, mas não é a religião criada por nosso Deus, porque toda religião ela tem que se voltar para Jesus Cristo. Se não se volta para Jesus Cristo, Deus não está presente. E as pessoas se voltando, isso é ensinamento da Igreja Católica, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é algo que eu estou falando assim, eu que estou dizendo que é assim. É nosso Senhor. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os povos que ainda não conheceram o Senhor. É preciso ir lá como Paulo foi e evangelizou os pagãos, como Pedro fez, como os apóstolos fizeram. E as pessoas foram se convertendo, se voltando para Jesus e voltando-se para a verdadeira religião. E hoje nós estamos vivendo essa situação dos católicos se tornando pagãos, enquanto deveria ser os pagãos se tornando católicos. Então a situação está tão difícil que é preciso, meus irmãos, jejuar. Sexta-feira, fazer a penitência de abstinência de carne. Não se come carne na sexta-feira, só se for uma recomendação do médico que diga: olha, você está com uma enfermidade, está com uma doença aí que você vai ter que comer carne. Mas mesmo assim, um dia ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer por não comer carne um dia na vida, né? Mas fica aí essa dica, porque nós precisamos fazer penitência. Penitência por nós. Penitência pelos nossos. Penitência por aqueles que nós não conhecemos. Porque, meus irmãos,
Como nós vimos esses dias no Evangelho, Jesus dizendo que a porta é estreita, a que leva para o céu a porta é estreita. A porta larga é que leva para o inferno, para a condenação eterna. E Jesus disse que a maioria das pessoas estão indo pela porta larga. Só uma vida de penitência, de jejum, de dedicação, de oração, de humildade, de recomendação dos pecados, rezando, fazendo adoração, participando da missa, rezando o terço. Só assim o demônio será vencido. Você está entendendo? Levemos a sério, meus irmãos, o que a igreja nos ensina, o que Jesus nos ensina, que nós devemos fazer jejum e penitência, e a recomendação que ele faz. A Igreja Católica usa disso para que nós, nas sextas-feiras, possamos fazer. E aí Nossa Senhora veio do céu para dizer para nós, nas aparições, eu falei aqui de Medjugorje, mas nas aparições gerais, em La Salette, em Garabandal, em Fátima, em todas essas aparições, essas outras aparições que estão aí no processo assim, de reconhecimento da igreja, Nossa Senhora está sempre recomendando, porque Deus mandou ela para cá para dizer: é preciso fazer jejum, é preciso fazer penitência, é preciso se voltar para Deus, é preciso rezar pela conversão dos pecadores. É sempre assim. E nós não podemos brincar, porque nós estamos num tempo de luta e de guerra espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegará o dia em que eles jejuarão, e nós estamos vivendo esse tempo, esses dias.